ele vai estar agora mais voltado para o modo de ação, para o modo de ser do ser humano, do que propriamente, ou somente, né, reduzindo a análise a um modo de conhecer, né? Porque vivendo dessa forma é como se o conhecimento estivesse de alguma forma separado, destacado do modo de ser. Quando na verdade, e aí sim que ele se aproxima do Heidegger na genealogia, ele vai reconhecer que é justamente o contrário. É o modo de ser, é o modo de se portar na existência que vai condicionar e vai possibilitar, ou vai delimitar, na verdade, as possibilidades de um discurso. E o discurso vai ser precisamente o instrumento de poder. E, portanto, ele vai condicionar as possibilidades de verdade. Então, a verdade não é simples analisar, na verdade, as possibilidades de verdade, né? Os discursos da verdade, não é tão somente analisar as possibilidades de conhecimento, analisar as possibilidades de ciência, ou seja, não é uma análise puramente epistemológica, é uma análise, no seu fundo, ontológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai analisar os modos de ser do ser humano, e não tão só suas possibilidades de conhecimento, né, de cientificidade. Ele não vai analisar a cientificidade da ciência, a cientificidade dos modos de conhecimento. Ele vai analisar a própria inserção do ser humano na sua existência, né, nas relações de poder. Porque é uma questão fundamental que vai aparecer é o poder, e o poder não se dissocia do saber. É um pensamento fundamental pro, pro Foucault. Então, o poder, em não se dissociando do saber, vai condicioná-lo. Vai condicioná-lo. Então, uma relação fundamental que existe no ser humano, né, é precisamente o poder. As relações de poder, elas são tão fundamentais que elas, na verdade, estruturam de dentro para fora a vida humana, né? A vida humana, ela tem um caráter fundamentalmente político. E é político no sentido de poder mesmo, não no sentido de político no sentido tradicional, né, que a gente está acostumado a falar, né, que são que é a política, por exemplo, de governo, essas coisas, né. O político aqui é no sentido mais amplo, né, possível, no sentido de poder mesmo, a sua essência de poder. E isso se aproxima bastante do Heidegger. Por que isso se aproxima do Heidegger? Porque o Heidegger ele vai analisar basicamente a mesma coisa, né? Antes do Foucault, o Heidegger pensava numa meditação histórica. E a meditação histórica é também diferente de uma consideração historiológica, de uma historiografia. A meditação histórica olha para o acontecer histórico e, portanto, traz à história a sua essência histórica e não se afasta dela através de um método que seria atemporal, fixo e imutável, né? Então, o Heidegger ele vai focar muito mais do que o Foucault na verdade, né, no problema da verdade. E o que é interessante, porque na verdade, como o Foucault foca na verdade, mais especificamente, né, mais diretamente, na arqueologia, a arqueologia do Foucault, como eu falei, ela é uma análise mais epistemológica, ele analisa o saber propriamente dito. O Heidegger, ele vai fazer uma coisa diferente. Embora ele tenha o saber como objeto, mais direto, e vai analisar as condições de verdade, o objeto dele não é simplesmente as condições de possibilidade de um conhecimento. É como esse conhecimento condiciona o próprio ser, o próprio viver, o próprio agir humano, né? O próprio modo de se portar na existência. Então, para o Heidegger, a chave de compreensão da vida humana se encontra na história, né, como Foucault, mas a verdade, as condições de verdade, né, o fundamento da verdade, o que ele chama de a essência da verdade, é o que vai delimitar e vai estruturar de dentro para fora também o modo de ser do homem. Então, para o Heidegger, né, o que vai estruturar o modo de ser do homem, né, de dentro para fora, é a própria verdade,
né? A própria definição, a concepção de verdade, do que seja verdade. E para Foucault vai ser o poder. E aí isso já dá uma abertura para adentrar na crítica. Por quê? E isso especialmente no Foucault. Porque quando Foucault se pergunta o que é a crítica, isso ele tem uma conferência que é parecida na verdade com uma entrevista, mas ele é chamada de conferência, chamada O que é a crítica, né? E que ele vai pensar justamente na crítica não como aquele sentido tradicional do Kant, né, que é como se fosse um esclarecimento meramente epistemológico, né? O Kant falava, né, sapere aude, ouse pensar por si próprio. E essa ousadia de pensar por si próprio era muito mais voltada às condições de possibilidade de conhecimento do que a um modo de ser propriamente dito. Embora o Kant ele já tenha já esteja implícito aí uma postura existencial, uma postura ética, na verdade, né? Nesse texto do Kant, nessa reflexão do Kant. Por quê? Porque para você ousar pensar por si próprio, você precisa ousar, você precisa ter coragem, você precisa ter uma disposição existencial para pensar por si próprio. Não é simplesmente você aplicar uma receita de bolo, de uma metodologia de ciência, né? de um método científico, para você chegar a uma autocrítica, né? Muito pelo contrário, a autocrítica ela vem de uma ousadia, de uma disposição existencial que rompe justamente com os métodos que já são dados para você de antemão, né? Que já está tudo pronto, acabado, você só foi jogado para você e você aceita sem questionar, né? O exercício da autocrítica ele vem precisamente de uma disposição existencial e é o que já liga também o Foucault, porque para o Foucault, como ele ainda permanece a lente do poder, né? A análise dele ainda é filtrada pelo poder, então a própria crítica vai acontecer em relação ao poder. Então o que é a crítica para Foucault nesse contexto? Não vai ser uma simples disposição existencial propriamente dita, né? Que é completamente autônoma em termos de conhecimento, né? Em termos de epistemologia, mas é na verdade uma contraconduta, é uma resistência ao estatuto de poder vigente. A crítica para Foucault, ela vai vir, lembrando, né, o poder condiciona o saber para Foucault. Então, essa crítica, na verdade, vai estar ligada fundamentalmente com o cuidado de si, que o Foucault vai afirmar. Porque o que é o cuidar de si? O cuidar de si é para Foucault exercer poder sobre si. E isso é fascinante, porque isso leva a uma reflexão de que o ser humano, mesmo que ele esteja sozinho, ele não consegue deixar de ser um ser político, abandonar o seu caráter político, porque mesmo enquanto ele tiver consciência, ele vai ser um ser político, ele não consegue escapar disso. Então a própria crítica, para alcançar uma nova possibilidade de conhecimento, para abrir as portas para uma nova possibilidade de conhecimento, ela precisa antes ser uma atitude política. Ela precisa ser uma atitude política, uma resistência e uma contraconduta com o óbvio, contra o óbvio. E é o movimento da filosofia, no final das contas, né? O que é a filosofia senão o questionamento do fundamento do óbvio, né? E é uma coisa que o Heidegger fala explicitamente. O óbvio nunca é, de forma alguma, a compensação, ele nunca compensa uma autêntica fundamentação do conhecimento, né? Então, o que é a verdade, da maneira como a gente questiona hoje? A verdade é um resultado da disciplina da lógica, né? A verdade é uma enunciação, é uma correção de enunciados, uma proposição. Ela é condicionada pela linguagem proposicional, né? Pelo discurso proposicional, se a gente for falando na linguagem do Foucault. Então, qual é o método para você questionar essa obviedade? Para você sair desse óbvio inquestionado, né? É você olhar para a história. Como é que surgiu essa concepção vigente de verdade, né? Como é que veio a ser? E o Heidegger vai olhar lá para a história
ele vai descobrir que, na verdade, essa concepção vigente de verdade veio lá de Platão e Aristóteles, que, na verdade, a concepção que eles criaram veio de uma interpretação derivada dos ditos poéticos de Parmênides e Heráclito. Olha só. Então, lá nos pré-socráticos, o conceito originário de verdade está lá nos pré-socráticos, né? Mas não foram eles que definiram a verdade como um conceito da lógica, né? Uma submissão da lógica, assujeitada à lógica. Quem fez isso foi Platão e Aristóteles, e que vige até hoje. E o Heidegger volta até os pré-socráticos para analisar a condição de possibilidade da verdade, né? Como um discurso que fundamenta e que estrutura novamente, de dentro para fora, o nosso modo de ser. E isso é fantástico. E como é que entra a psicanálise nesse meio? Né? Eu falei de Foucault bastante, falei de Heidegger, mas como é que entra a psicanálise? Bom, eu vou usar um pouco aqui, né? Como eu falei, eu não sou especialista em psicanálise, mas o que me fascina é da minha própria experiência também e do que eu já estudei de psicanálise, é que o movimento da análise no seu âmbito clínico, né, na sua prática